E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Vamos dar prosseguimento a essa série de vídeos que estamos gravando sobre médiuns e mediunidade. Hoje vamos falar sobre concentração mental e reflexo condicionado dentro do processo mediúnico. No próximo vídeo nós vamos falar do transe mediúnico, dos níveis de consciência dentro do transe mediúnico e alguns aspectos mais. Mas hoje vamos aqui conversar sobre esse assunto da concentração mental, do reflexo condicionado dentro do processo da mediunidade. Nós já falamos que o médium é um sensitivo. O médium, ele percebe, ele sente a influência dos espíritos, a influência do mundo espiritual. E já falamos também que todos nós temos essa percepção. Logicamente, essa percepção em alguns é mais objetiva, mais clara, mais patente, como disse Allan Kardec, o codificador. Então, quando nós falamos e percebemos a influência do mundo espiritual, isso é dizer que, além dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos valores, nós percebemos ali os valores, os sentimentos, pensamentos de outras mentes. E como nós somos espíritos, estamos em evolução, nós somos aí desequilibrados, Isso o médium a pessoa e tem essa percepção mais clara, normalmente ela não sabe lidar com isso. Então, nós falamos assim, o médium ele tem uma descompensação vibratória, O seu campo magnético é muito indutor, Então ele percebe muito, mas não sabe lidar com isso. E aí a gente fala assim, o médium é um desequilibrado, no bom sentido, Só para que a gente possa compreender. E desequilibrado, porque ele não sabe lidar com as emoções, com os pensamentos, com todas essas sensações, e ele está captando, e ele também tem essas emoções e sentimentos, e ele não sabe lidar com tudo isso. Então a primeira coisa e o médium ele precisa aprender, ou seja, é aprender a se autoconhecer, a se auto-perceber, porque ele vai precisar mudar os seus hábitos, vai precisar mudar a forma dos seus pensamentos, os seus ideais, os seus valores. Então vamos imaginar e alguma pessoa tem essa sensibilidade, eira educar, eira disciplinar, desenvolver a sua sensibilidade mediúnica nos moldes morais que a doutrina espírita propõe, Porque existe, como já falamos, várias linhas de filosofia, várias linhas de religião e lidam também com a mediunidade. Mas a doutrina espírita tem os seus métodos próprios, Os bons espíritos, os espíritos superiores, eles respeitam todas as religiões, e os espíritos superiores já não são mais sectaristas, Não são mais tribais, Os espíritos eles já entendem o nosso processo de evolução, E eles passaram ali para Kardec, ali para a humanidade, no sentido de trazer a proposta da doutrina espírita, alguns métodos. Então, dentro do processo de educação mediúnica, nos moldes que a doutrina espírita propõe, o médium ele vai aprender a condicionar as ondas, a frequência da sua mente, através das boas leituras, da oração, do recolhimento íntimo, aprendendo a se perceber, Então ele vai aprender a fazer exercícios respiratórios para relaxar a musculatura, buscar elevar o seu psiquismo através das mentalizações, das visualizações, que são criações mentais,
com paisagens sublimes, pode ser a natureza. Então o médium ele vai aprender a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, né? E vai direcionar a sua mente para um foco. E o foco aí é sempre o divino, o sagrado. Por isso, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, o Allan Kardec, o codificador, ele nos diz assim: e a mediunidade é santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. O que Kardec está nos ensinando, né? O mundo espiritual, como nós já falamos em outros vídeos, existe uma multiplicidade de espíritos, existem várias faixas de evolução, né? E ali, em cada faixa dessa, existe milhões de espíritos que estão ali pensando, desejando, vivendo, e a atmosfera desses mundos, dessas faixas, desses planos de vida, é condizente com os espíritos que lá habitam. Então, quando o médium ele vai interagir com o mundo espiritual, ele vai se colocar à disposição para intercambiar essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos, ele precisa ter muita prudência, muito tato. Ele precisa conhecer, né, o mundo espiritual. E para a gente se relacionar com o mundo espiritual, a gente precisa buscar o sublime dentro da gente. A gente precisa elevar o nosso padrão para sintonizar com as faixas já equilibradas. Porque quando a gente descer nas faixas em perturbação, é para ajudar e não para se associar na ignorância ali, né? Como disse o Cristo, né? Se o cego estiver conduzindo outro cego, não vai dar certo, né? Todos vão cair ali no buraco, né? Então, a primeira coisa que o médium precisa aprender é sintonizar, é direcionar as suas emoções, os seus sentimentos, os pensamentos para o divino. E como fazer isso, né? Porque nós somos espíritos e temos as tendências ainda negativas, no sentido assim dos maus hábitos, né? Os pensamentos nossos ainda muito rasteiro, né? As nossas emoções, os nossos valores ainda muito ligados à animalidade, à sensualidade, à questão das paixões animais. Então, por isso a doutrina vai ali trazer para o médium uma proposta de educação espiritual. Então o médium vai precisar mudar os seus hábitos. E aí, nesse processo de aprender a se concentrar, a condicionar o seu psiquismo nas frequências boas, então ele vai aprender a fazer boas leituras, a aprender a fazer a oração, né? A elevar o padrão da sua mente, a recolher intimamente, nos exercícios respiratórios, ele vai aprender a relaxar e etar o seu psiquismo, né? A distensionar as energias e por vezes nós acumulamos, né, com preocupações, com ansiedades, vai aprender a fazer mentalizações, visualizações, né? Ou seja, vai relaxando. Vamos fazer no próximo vídeo, ver e agora, um exercício prático sobre isso. Então, no próximo vídeo eu vou fazer um exercício aí de relaxamento e de visualização para que os irmãos tenham uma referência aí, né? Mas vamos continuar então. Então, a doutrina espírita ensina nesse processo de concentrar, de condicionar a mente dentro dessas faixas mais equilibradas, né? A doutrina nos ensina e é através das boas leituras, da oração, do relaxamento íntimo, de aquietar, de recolher intimamente, de mentalizar, né, coisas boas. As orações, né, é sempre voltada a Deus, ao Cristo, né, aos bons espíritos, nada de ficar adorando
espíritos, né? Falando nomes de espíritos, invocando nomes de espírito, não, né? É coisa simples, é Deus, Jesus, né? Os bons espíritos, não precisa citar nome, né? Coisa bem simples, porque a espiritualidade maior, ela é simples, ela é humilde, e a gente precisa elevar esse padrão, porque a comunhão de pensamentos tem que ser no ideal cristão, né? Por isso que nós falamos a mediunidade com Jesus. Dentro da doutrina espírita, a gente não utiliza para condicionar a mente do médium, nós não utilizamos amuleto, nós não utilizamos imagem, nós não utilizamos talismã, nós não utilizamos paramentos, vestes, nós não utilizamos batuques, danças, sons, ou seja, né, toda essa questão de condicionar o médium com questões externas, né, a doutrina não utiliza isso. Nada de nenhum ritual, nem imagens, né? Nada disso, né? Como eu disse, a gente respeita todas as filosofias, todas as religiões. Cada uma vai seguir, né, e acredita. Mas a doutrina não utiliza nada disso. Por quê? Porque nós entendemos, e todas essas questões externas, ele vai condicionar a mente do médium para aquilo. E aí o médium vai ficar preso a esses rituais externos, né? Então, alguns grupos até utilizam a questão de correntes de mãos, né? Utiliza ântigos, né? Utiliza outros processos, mas a doutrina espírita não orienta assim, porque tudo isso vai condicionar o médium para essas situações. Então o médium vai ficar preso a isso. E o médium precisa condicionar a sua mente nas boas vibrações, no processo íntimo. Ele precisa recolher espiritualmente. Ele precisa, através da oração, condicionar a sua mente para um foco. E aí, esse processo de reflexo condicionado é dessa forma e a doutrina nos ensina, né? E é interessante porque quando o médium ele está nesse processo de relaxar, de aquietar, de elevar o padrão da sua mente, normalmente ali quem está conduzindo o exercício, né, vai ali pintando uma paisagem da natureza, vai falando algumas palavras ali, envolvendo, e nessa hora o pensamento do médium foge, né, porque nós não estamos habituados a conduzir a mente para um propósito saudável. Então a mente vai vir nas preocupações habituais, vai vir tudo aquilo que a gente esconde no inconsciente, e aí os pensamentos vão fugindo, e a gente sempre orienta assim, não brigue com o pensamento. Pensamento é energia. Então se eu estou ali, pensei algo, eu não era para pensar no momento, e eu fico ali relutando, eu vou alimentando mais esse campo de energia. Então se pensou em algo e não gostaria de pensar, deixa o pensamento fluir e volta a atenção para o ponto aonde saiu, era o ponto ali que alguém estava conduzindo. Então nós vamos ali treinando, como condicionar, e nós vamos dar um exemplo aí, até um bom humor aí, né, para a gente entender. É a mesma coisa pegar um cachorrinho e ali a gente adestrar ele cachorro para fazer as suas necessidades em determinado ponto. Então a gente vai pegar o cachorro, vai levar e ele vai sair dali, e a gente vai ali na persistência até ele entende, ele precisa fazer as suas necessidades ali naquele ponto. A mente é a mesma coisa, então ela foge, a gente volta ela para onde a gente gostaria que ela tivesse naquela frequência. Vai chegar uma hora, eu condiciono a minha mente, né, num foco, e aí eu aprendo a se concentrar. Tem algumas pessoas nesse processo de relaxamento, de visualização, as pessoas, quando termina, sempre tem um feedback ali, um retorno, e aí pergunta como se sentiram, como perceberam. Tem outros que falam assim,
eu achei, nem estava aí. Eu apaguei a consciência. Isso é ruim, e a gente precisa manter a consciência nesses exercícios. A gente precisa estar com atenção para atingir a concentração, né? Outros, os pensamentos fogem muito. Falar, o pensamento fugiu, mas eu voltava. Já é um bom começo. E está prestando atenção. Está com atenção, pelo menos. Não está concentrado, mas está com atenção. E a atenção e vai levar ao ponto de concentração, né? Mas esses exercícios vai acontecer muitas coisas ali, porque o médium ele vai se perceber ali, às vezes ele está concentrado, ele percebe-se grande, ele percebe às vezes e parece que está torto, mas não está, né? E aí aquela sensação, nós já falamos de propriocepção, porque de olhos fechados nós percebemos o nosso corpo, a musculatura, as articulações, né? Os tendões. Então, assim também na parte espiritual. Às vezes o perispírito vai se desprendendo do corpo, então a pessoa se sente grande, parece que vai voar, né? Ou às vezes parece que o corpo está meio torto, mas não está. É a maneira que ele está percebendo o seu perispírito. Às vezes houve uma deslocação ali, houve uma expansão das energias e ele vai percebendo tudo isso no seu psiquismo, né? Então, concentrar não é fácil. Exige muita disciplina, muita prudência, mudança de hábitos, né? E para ter boa concentração tem que ter vida reta, como nos diz os bons espíritos, né? Concentrar é agregar algo e ninguém dá aquilo que não tem. Então a gente precisa trabalhar a nossa harmonia íntima para quando a gente sentar ali, para se concentrar, para que a gente possa elevar o padrão, a gente possa ter energias boas para doar, né? Para exercitar. Vamos dar um ponto aí para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo eu vou fazer um exercício aí, respiratório, um exercício de mentalização, de visualização, para que a gente possa ter uma ideia do processo de concentração mental, de reflexo condicionado. E Jesus nos abençoe e o alto nos oriente, e assim seja.